até você se tornar consciente. O inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Nessa noite você vai aprender um pouco sobre a autossabotagem, indo da autossabotagem para a liberdade, o sonho de todo mundo. E para iniciar, eu quero já iniciar aí falando um pouquinho sobre a autossabotagem, falando da onde que ela veio, por que que ela acontece na nossa vida, de onde que ela vem e onde que ela se manifesta no nosso dia a dia, para que depois a gente possa ir prosseguir para o passo a passo do livro. Seja bem-vinda. Olha, tia Rosa, seja muito bem-vinda. E nosso tema de hoje é da autossabotagem à liberdade. Então, se você tem enfrentado, por exemplo, um insucesso e não está conseguindo encontrar as razões de tantos problemas, de tantas coisas, preste atenção. Porque às vezes pode ser que você esteja sofrendo de autossabotagem. E conforme você está vendo lá no título ali da live, autossabotagem. Esse auto significa que é você mesmo que muitas vezes está se autossabotando, criando problemas que não precisariam existir. Nos últimos stories que eu tenho postado, eu tenho falado muito sobre esse assunto, porque a autossabotagem está em vários comportamentos que muitas vezes a gente nem se dá conta deles, de tão automático que eles se tornaram em nossa vida. Então, aproveita, manda essa live aí para os 5 primeiros contatos aí, ó, do seu Instagram, um aviãozinho aí embaixo. Manda para suas amigas, para quem realmente vai fazer sentido essa live para ela, ou para a pessoa, para ele, para ela. Para alguém que realmente queira ter um melhor ano, que você quer que ela tenha um ano melhor, manda para essa pessoa. Manda para quem realmente vale a pena. Bom, e também para a gente entrar nesse assunto, quero aqui lembrar, né, para quem está chegando hoje, chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Fernanda Martins de Souza, tenho 27 anos, moro em Redenção, Pará. Atualmente eu sou professora de Química, já faz 4 anos que eu sou professora de Química. Sou também especialista em liderança e coach, atuei como mentora de produtividade em 2021. Também atendi várias pessoas, dezenas de pessoas com mentoria de produtividade, tanto que ano passado, né, em 2021 e 2020 também uma parte dele, eu atuei bastante a fundo nesse assunto de produtividade. E esse ano que eu estou migrando para a área de autoestima e relacionamentos. Atualmente também sou graduanda em psicologia, tenho outras especializações também e estou atuando agora como mentora de autoestima e relacionamentos. A produtividade está aí junto, porque não deixa de estar alinhado com você ter mais autoestima e também ter relacionamentos mais saudáveis. E aí, minha missão é fazer com que você que está aí do outro lado da telinha não venha passar pelos mesmos sofrimentos que eu passei, principalmente nessa área de relacionamentos, de autoestima e nessa questão que a gente tem hoje em dia, que é a questão da saúde mental, né? Não dá mais para a gente deixar essa parte da nossa vida de lado. Bruna, seja muito bem-vinda. Então, afinal, né? Vamos falar hoje sobre autossabotagem. O que é isso? Que bicho é esse? A autossabotagem, ela é um dos motivos que impede as pessoas de conquistar os seus objetivos. E o livro, que é o livro base de hoje, o livro Os 10 Segredos da Arte do Êxito, que é de Steven Allen, que foi escolhido lá na enquete por vocês aí que me seguem. Nesse livro, nós vamos hoje abordar 5 segredos, porque o tempo aqui é muito corrido, não dá para eu abordar os 10, tá? Eu escolhi os 5 primeiros, que são para mim assim os 5 mais fortes, que faz com que você possa superar a autossabotagem. Para quem tá chegando agora, tem um aviãozinho assim embaixo, você manda para os seus 5 primeiros amigos, viu? Seja muito bem-vindo, Daniel. E a autossabotagem, o que significa? A autossabotagem, como o próprio nomezinho auto, significa você mesmo, né? Então é você se sabotar, é você agir contra você mesmo. É você atrapalhar suas próprias tarefas. Então significa uma série de comportamentos que a gente vai internalizando, vai repetindo dia após dia, e aquilo vai se tornando tão automático que a gente às vezes nem percebe o tanto que ele faz mal pra gente. O tanto que ele tá deixando a nossa vida com prejuízo, fazendo com que a gente não alcance nossos resultados. Eu falei um pouco hoje sobre uma das atitudes da autossabotagem, falei lá nos stories, que é a reclamação.
Hoje é o dia do obrigado, né? Da palavra obrigado, da gratidão. E muitas vezes a gente reclama mais do que agradece. E quando a gente vai mais por esse caminho de reclamar mais do que agradecer, a gente chama a escassez para a nossa vida, a gente chama a falta. E toda vez que a gente foca na falta e atrai a escassez, aquilo vai aumentar na nossa vida. Então, mais coisas ruins vão acontecer, mais você vai reclamar e mais coisas ruins vão acontecer sucessivamente. Então, é assim, uma bola de neve que vira na sua vida. E esse é um comportamento também da autossabotagem. Mas, assim, o que leva as pessoas a se sabotarem, né? Vamos entender que a autossabotagem ela pode acontecer de duas formas. De uma forma consciente, você mesmo, assim, com consciência, saber que está se auto-sabotando, mesmo assim continuar. E você também se auto-sabotar, mas de forma inconsciente, sem perceber tanto, que é quando já está um pouco mais automatizado. E o que leva, então, a pessoa a se sabotar dessas duas formas? Primeiro, né, que é a questão de traumas também na infância, né? Quando é de forma inconsciente, está relacionado a traumas que você pode ter vivido, de crenças, de frases que você escutou e internalizou aquilo como uma verdade na sua vida, que você viu seu pai, sua mãe, o seu familiar mais próximo fazendo e aquilo também se tornou realidade na sua vida. Então, tudo isso vai fazendo com que você internalize isso e passe a agir de forma inconsciente. Esses traumas podem ter sido uma perda, pode ter sido um sofrimento grande, pode ter sido separação de pais, pode ter sido a morte de alguém, pode ter sido uma perda muito grande, um relacionamento, pode ser vários traumas, mas principalmente vindos da infância e da adolescência, gente. Esses traumas acabam repercutindo na nossa vida quando a gente se torna adulto. E o que acontece também? Quando a gente fala de autossabotagem, a gente tem que entender que esses traumas não são culpa sua, né? Não é problema seu dizer o seguinte, olha, é culpa minha. Não, gente, não é que é culpa sua, mas você tem responsabilidade, tá? Você tem responsabilidade em mudar hoje esse quadro de autossabotagem na sua vida. O trauma que aconteceu, você não tem a responsabilidade por ele. Você não tem culpa por ele. Aconteceu, faz parte da sua vida. O negócio agora é você lidar com isso hoje, no seu dia a dia, para que você não venha mais continuar se auto-sabotando. Então, assim, então a culpa é do meu pai, da minha mãe, é do fulano que fez isso comigo, é do ciclano, é porque aconteceu isso e isso na minha vida, né? Seja bem-vinda, psicóloga. Muito bom ter sua presença aqui. Uma honra. Daqui uns dias estarei também com o meu... esqueci agora o nome. Meu registro também, né? Quando eu me formar. Em nome de Jesus. Então não se engane, não é culpa também deles, eles também deram o melhor que eles puderam no tempo deles, gente. Eles também foram ensinados daquela forma, então eles entregaram a você o que eles podiam entregar naquele momento. Então uma das coisas da autossabotagem, gente, que é uma das coisas mais ruins, é você passar a terceirizar as responsabilidades. Não, isso aqui aconteceu na minha vida porque é culpa de fulano. Não, mas se não fosse fulano ter feito isso, isso não tinha acontecido. Não, mas é porque fulano aquele dia não sei o quê. É porque é isso, é porque é aquilo. Todas as circunstâncias são culpadas, todo mundo é culpado, menos a pessoa se responsabiliza por aquilo que ela mesma muitas vezes fez, né? E o livro, Os 10 Segredos da Arte do Êxito, fala o seguinte, ele fala sobre 10 segredos. Hoje nós vamos ficar com 5. Os 5 que nós vamos falar é sobre autodisciplina, consciência, motivação, força de vontade e hábitos. Esses 5 segredos que eu vou focar aqui hoje com vocês. E já quero também convidar vocês para a semana que vem, quinta-feira. Fiquem ligados. Tá bom. Muito bom, Carla. Obrigada. Já por você ter estado aqui um pouco com a gente. Na semana que vem, na quinta-feira, eu vou estar fazendo uma live com a Gabi de produtividade. Eu vou estar aí postando ao longo da semana com vocês, a arte e tudo mais, e alguns posts relacionados ao assunto que a gente vai estar falando. Nós vamos falar sobre autoestima e produtividade. Então, já quero convidar vocês na quinta-feira a estar ligadinhos também no meu Instagram, da semana que vem. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a autodisciplina. De novo, esse auto com U. Esse auto com U está relacionado a você mesmo. Então, a sua disciplina interna, a sua disciplina interior. O que seria essa autodisciplina? É a capacidade
de evitar a indulgência em excesso, que pode ter repercussões futuras e resultados negativos. Fernanda, indulgência? Como assim? Indulgência nada mais é do que a culpa, gente. Então, a autodisciplina é a capacidade de você evitar a culpa em excesso, que pode ter problemas no futuro e até mesmo resultados negativos. Essa é a definição de Steve Allen no livro dele. Ou seja, é você conseguir agir independente do que está acontecendo ao seu redor. O mundo pode estar se acabando, né? Pode estar acontecendo outras coisas. Ah, eu vou negar. Não é isso. Não é você negar, tá, gente? É você conseguir, apesar de nem tudo estar do jeito que você gostaria, você ainda conseguir superar, você ainda conseguir vencer, tá? Não é você negar, por favor. Não vamos negar a nossa realidade. Nós precisamos também conviver com ela, saber lidar e também saber superar. Então, é verdade que sem autodisciplina, nossas intenções não seriam realidade. É importante a gente entender aí que o caminho para desenvolver essa habilidade como um hábito não é simplesmente, então, para eu ter autodisciplina é só me forçar a fazer o que eu não gosto, exercício, estudar, ler, né? Não é simplesmente você fazer isso. Para que você possa desenvolver autodisciplina, você precisa compreender as razões por trás das suas emoções. E assim você conseguir modificar as suas crenças para que você possa ter um sentimento diferente diante das situações. Por que às vezes você não está conseguindo estudar como você gostaria? Por que às vezes você não está conseguindo superar um hábito ruim que você gostaria de deixar? Parar de ficar comendo tanto doce, né? Ou parar de começar a fazer exercício, por exemplo? Por quê? Você precisa entender os motivos por trás que te fazem ter emoções ruins só de pensar, nossa, tem que fazer exercício. Nossa, tem que fazer isso, né? E aquela outra, aquela meta que eu coloquei já no dia 1º de janeiro, que até hoje, já dia 11, ainda não consegui fazer nada, né? Então, tudo isso você tem que pensar antes, pensar no porquê. Quais são as razões que me fazem achar isso ruim? Mesmo sabendo que vai ter recompensas boas para mim lá na frente. Então, é que nem levantamento de peso. Quanto mais você treina, mais forte você vai se tornando, e quanto menos você treina, mais fraco você vai ficando. A autodisciplina ela funciona exatamente dessa forma. Quanto mais você treina, mais forte ela vai ficando. Então, 2 formas para que você possa administrar a sua autodisciplina todos os dias aí da sua vida. A primeira coisa que o Steve Allen fala, que quando eu li isso, eu fiquei assim, nossa, é tão simples. Mas é um simples que a gente ignora tanto, muitas vezes, na hora de estabelecer um objetivo, na hora que vai fazer alguma tarefa mais complexa, que muitas vezes a gente esquece. Olha só, o primeiro ponto para você desenvolver autodisciplina é avaliar qual é o seu nível atual de autodisciplina com relação à sua própria vida. Como é que está sendo a sua disciplina para poder acordar mais cedo? Como é que está sendo a sua disciplina se isso fizer sentido dentro da sua realidade, tá, gente? Se não fizer sentido, não tem problema nenhum, tá? Dentro da sua realidade, que faz sentido que você tá com autodisciplina lá embaixo, de 1 a 10. Coloca aí nos comentários, por exemplo. De 1 a 10, como é que tá a sua autodisciplina na alimentação, por exemplo? Eu tive que mudar uma série de hábitos de outubro para cá, hábitos que eu tinha já praticamente desde o dia que eu nasci, né? Que era, por exemplo, comer bebendo, terminar de comer já beber, que mais? Beber café mais de 3 vezes ao dia, comer muito doce. Então, tudo isso eu tive que mudar por conta de série de alguns problemas de estômago que deu e tudo mais. Eu tive que mudar agora. Então, pensa, uma coisa que eu fazia todo dia, gente, era normal para mim, tomar leite e Nescau. Tomava toda semana, todos os dias, na verdade, né? Chocolate, né? Então, tudo isso eu tive que mudar. Fernanda, já tá no 10? Não tá no 10, mas em relação a antes, eu posso dizer, meu irmão, ó, tô muito melhor, muito melhor. Até as espinhas que eu tinha que estavam em excesso, também, ó, reduziram, que eu tenho um processo alérgico também. Então, assim, às vezes a sua autodisciplina com relação à sua alimentação tá baixa. Ou às vezes tá boa e com relação ao seu sono tá ruim. Às vezes com relação à sua vida financeira tá boa, mas às vezes com relação a outra área da sua vida tá ruim. Fernanda, tem que estar tudo no 10? Não. Não tem que estar tudo no 10. Mas também não pode estar tudo baixo demais. Entende? É você buscar qual é o seu equilíbrio dentro de tudo isso aí.
Fernanda, por que eu tenho que avaliar qual é o meu nível atual de autodisciplina em cada área da minha vida? Olha só, a Carla diz que 8, 7, né? Provavelmente na questão da área da alimentação, da saúde, né? Por que eu tenho que avaliar isso? Porque quando você avalia onde você está, você pode saber onde você quer chegar. Você tem um rumo, você tem uma visão, um panorama de onde você está para saber onde você quer chegar. Quando você está, por exemplo, procurando um endereço, né? Você liga para alguém que quer achar a casa do seu amigo lá que você não sabe ainda onde que é, o GPS deu problema, aí você liga, fulano, onde é que é mesmo sua casa? Eu tô aqui. Aí ele vai falar, peraí, onde é que você tá? Né? Primeira pergunta que a pessoa faz, onde que você está? Ela precisa saber o seu ponto de partida para poder te levar onde você quer chegar. Na nossa vida é da mesma forma. A gente precisa saber qual é o nosso ponto de partida em cada área da nossa vida para a gente poder saber que caminho a gente vai trilhar. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Antônio Machado, que diz assim, ó, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, você vai sabendo o seu ponto de partida inicialmente e vai trilhando o caminho para poder chegar lá. Porque é andando que se faz o caminho. Então, eu gosto muito dessa frase quando eu estou muito ansiosa, né? Fernanda, né? O caminho se faz andando. É andando que se faz o caminho. Então, passo por vez. E para dar esse um passo por vez, você vai ter que inicialmente saber onde que você está. O segundo ponto para você conseguir aí ter autodisciplina na sua vida é começar a enfrentar pequenos desafios que você pode superar todos os dias. Fernanda, é um grande desafio para mim não comer chocolate todos os dias. Para mim era. Para mim eu estava no nível dessa forma, que estava sendo um desafio. Todo dia eu tinha que comer alguma coisa de chocolate ou um doce, um chiclete, uma balinha. E assim, eu não, tá certo não. Então comecei a fazer pequenos desafios que você podia superar. Não, hoje eu vou reduzir essa quantidade. Vou reduzir para tanto. Vou reduzir para tanto. Até que chega um ponto que você consegue ser inevitável você não fazer aquilo. Você acaba conseguindo. Tá, Fernanda, então eu vou colocar aqui uma lista de 10 coisas que eu tenho várias problemáticas na minha vida e eu tenho que resolver e tudo mais, e eu vou começar amanhã já bombando já. Não, também não é assim. Porque tem várias coisas na nossa vida que a gente precisa melhorar todos os dias, que é um processo, é um desenvolvimento diário. Então, não tem como você já vou estabelecer 20 coisas hoje, e essas 20 coisas no final do dia vão estar listadas. Também não é assim. Nosso corpo funciona de uma forma que precisa dar tempo para ele também, tá? Então, pequenos desafios. Se você, por exemplo, de manhã não tem o costume de já arrumar a cama. Hoje eu vou estabelecer esse meu desafio de já arrumar a cama. Hoje eu preciso começar já a fazer os meus exercícios físicos que eu falei que ia fazer e não fiz até agora. Eu posso fazer 5 minutos hoje caminhando ali ao redor? Eu posso fazer tantos minutos? Posso. Então eu vou fazer pequenos desafios. Que no início vai parecer assim, nossa, isso aqui não faz diferença nenhuma. Mas para quem não estava fazendo nada, isso é muita coisa, gente. Então, pequenos desafios que você possa superar. O segundo segredo é a consciência. Você percebeu já que na própria autodisciplina, que é você conseguir fazer as coisas apesar de não gostar, apesar de não estar tão afim, apesar de não estar com tanta vontade, né? Mas sempre olhando seus limites, suas dificuldades, a sua realidade, tá? Você vai passando a se tornar uma pessoa mais consciente. Fernando, que é uma pessoa que está mais consciente? Uma pessoa que está mais consciente, ela está mais presente para aquilo que ela está fazendo. Tem até um memezinho, né, um vídeo lá do aplicativo vizinho, né? E até aqui no Instagram também, que assim, o que eu ia fazer? O que eu estava fazendo, né? Como é que eu esqueci isso aqui, né? O que eu ia fazer? O que eu ia falar? E a gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente vai esquecendo das coisas, porque vai passando o tempo, a gente vai fazendo as coisas mais no automático, porque aquilo é tão, né, correria e tudo mais, que a gente não vai nem percebendo o que a gente está fazendo. E aí a gente acaba realmente esquecendo. É um mecanismo do nosso cérebro nos protegendo para não dar um surto, para não dar ali um tilt, como diz. Então, a gente precisa estar mais consciente, mais presente para aquilo que a gente está fazendo.
né? Se você tá aqui nessa live, é estar inteiramente nessa live. Não é estar pensando, meu Deus do céu, não acaba mais não, né? O que que eu vou fazer aqui depois dessa live? Nossa, tô com fome. Ai, amanhã eu tenho que ir lá pagar a conta. Ai, meu Deus, já é fim de janeiro, ixi, não sei o quê, né? Pensando mil coisas. Tá só o corpo, mas a mente tá lá, né? No espaço. Então, consciência. Tem uma frase de Jackson B que fala o seguinte: o talento sem disciplina é como um polvo a andar de patins. Há uma abundância de movimento, mas nunca se sabe se vai para frente, para trás ou para os lados. Assim é você quando não está totalmente presente, ou pelo menos mais presente do que o costume, naquilo que você está fazendo, seja no trabalho, seja para poder conversar com alguém, seja falando, seja você também ali no seu momento de descansar, no seu momento de lazer, na hora que você está almoçando, na hora que você está tomando café, na hora que você vai tomar o banho, você sentir de fato a gota caindo em você, sabe? Você escovar os dentes, você sentir a escova passando no seu dente, você sentir e ter prazer nessas pequenas coisas. Então, um dos erros mais comuns que a gente faz quando tenta alcançar algo é exatamente não aceitar ou não determinar a situação atual que a gente está. A gente muitas vezes ignora isso. E por que a gente ignora? Porque é ruim. É ruim você aceitar, né? Que, nossa, eu não estou do jeito que eu gostaria de estar. E, nossa, para eu poder chegar onde eu quero chegar, eu ainda vou ter que percorrer todo esse caminho. Nossa, né? Já dá um sentimento ruim. Mas, no momento em que você estabeleceu já o seu ponto de partida, igual você fez ainda há pouco, de 1 a 10 em várias áreas da sua vida, estudo, trabalho, aprendizagem, relacionamentos, desenvolvimento, sua comunicação, sua vida pessoal, você fica mais consciente, mais presente para você chegar onde você quer chegar. Então, se você está querendo superar hábitos ruins, hábitos de autossabotagem no seu dia a dia, com relação ao dinheiro, por exemplo, se você está tendo dificuldade para poder administrar seu dinheiro, ou não, Fernando, não é nem dificuldade de administrar, eu sei administrar, só que eu quero aumentar a minha renda e não estou sabendo como fazer isso, né? Se você está muitas vezes tendo problemas com relação a ir comprar e chega em casa, quando vai ver, né, na geladeira já tinha o que você tinha comprado. Ou então, nossa, Fernando, posso ver uma promoção, eu entro e já compro. Ou então, nossa, eu acabo comprando mesmo sem nem ver. Se eu tô triste, eu tenho que ir lá comprar. Então, você tem que analisar todos esses seus comportamentos. Até que ponto isso está sendo positivo, até que ponto está sendo negativo. Então, querer apenas não é suficiente. Querer apenas não vai ser suficiente. Então, você precisa colocar objetivos que façam sentido não só para os outros, mas principalmente para você. Sabe? Porque muitas vezes você, não, eu quero fazer mais dinheiro esse ano porque eu preciso ajudar fulano. Não, e você? Né? Onde que está aí a sua vida? Onde que está aí a sua realidade? Né? Não, esse ano eu preciso aumentar a minha renda, só que, nossa, eu não posso ver uma promoção. Nossa, eu gasto tudo com comida. Quando eu vejo, o salário já foi. Dia 5 já acabou. Né? Então, analisa. Né? Ou então em outras áreas da sua vida, como eu falei já da questão da reclamação, da questão do não conseguir acordar no horário que você precisa acordar, de estar sempre chegando atrasado, né? De que mais, por exemplo? De alimentação, que esse é clássico, né? Questão também do próprio autocuidado consigo mesmo, da sua autoestima. Ah, não, a pessoa, né, já se né? Se acaba, literalmente. Já se olha no espelho, nossa, cabelo feio. Ai, meu Deus, mas tô feio. Ai, isso sei o quê. Somente mulheres, né? Começa a se comparar e começa a tirar um monte de conclusão que muitas vezes não vai levar ela a lugar nenhum. Então, analise quais são as áreas mais problemáticas da sua vida. Use elas para criar uma imagem do que você quer na sua vida. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Já manda aí pra galera que hoje o povo parece estar de férias já, ué. Tô entendendo, não? Cadê o povo daqui? Né? Vocês que estão aí, manda também para os seus 5 primeiros amigos aí da lista, tá bom? Aqui no aviãozinho. E nós estamos falando agora sobre suas áreas problemáticas da vida, né? Olha bem para elas. Começa a criar uma imagem do que você quer nelas, né? O Daniel comentou ali na questão da parte financeira, né? Quando eu comentei.
Então, olha para a sua vida financeira hoje e olha, se eu alcançar o objetivo que eu quero na minha vida financeira, como que a minha vida vai melhorar? Começa a imaginar. Começa também a traçar isso no papel. Não fica só na mente, no plano da mente, não, porque a mente é assim. Se você não anota, você esquece. Se você anotando, às vezes você esquece onde você pôs o papel, imagine você só deixando na sua cabeça. Quando você pensar que não, aquele projeto, aquela ideia já foi para o espaço, some da sua cabeça, porque outras informações vão aparecendo. Então coloca no papel. Ah, eu quero ganhar tanto. Ah, eu preciso aumentar minha renda em tanto para poder quitar as dívidas X, Y, Z. Não, esse ano eu vou aumentar minha renda dessa forma. Não, que gasto aqui eu posso reduzir que não está mais fazendo sentido na minha vida? Então, se eu começar a alcançar esse objetivo, como que minha vida vai melhorar? Segunda pergunta. Agora, esse cenário você também tem que ter em mente quando se trata de autossabotagem. Se eu continuar tendo esse comportamento e eu não alcançar esse objetivo que eu quero, o que isso vai me custar? Que prejuízos eu vou ter? E não precisa pensar 10 anos, Fernando, pensa em 10 anos. Não é pensar 10 anos, não. Pensa já esse ano. Se você continuar da forma que você está hoje, não mudar nadinha, né? E continuar com os comportamentos ruins que você está tendo de autossabotagem. Até o fim do ano, de ficar se endividando, de não ter controle da sua vida financeira, de não estar se alimentando corretamente, de não estar cuidando de você mesmo, da sua autoestima, do seu interior, do seu desenvolvimento interno, de não cuidar da sua saúde mental, de reclamar, viver reclamando. Como é que você vai estar lá no dia 31 de dezembro? Vamos trazer mais para perto, se você não consegue visualizar daqui até lá, se está achando que é muito longe. Vamos pensar aqui em julho. Como é que vai estar a sua vida? O que isso vai te custar? Até que ponto vai chegar? Então, imagine o pior cenário possível. Chegar no caos. Então, planeje os obstáculos para poder alcançar seus objetivos, que é o terceiro ponto. Fernanda, como assim os obstáculos? Tá, eu quero alcançar esse objetivo X, que é aumentar minha renda financeira, por exemplo, que é cuidar mais da minha saúde, que é ler mais, que é me desenvolver internamente, que é fazer aquele curso. Não sei qual é o seu objetivo. Aí você pega esse objetivo, planeja agora os obstáculos. Quais são os obstáculos que eu posso prever no meu caminho para eu alcançar esses objetivos? Ah, eu estou passando por um problema mental no momento. Estou com muita depressão, estou com muita ansiedade. O que eu posso fazer então para poder amenizar esse problema? Posso procurar ajuda. Então, você vai contornando os obstáculos para que você possa chegar no seu caminho. Aí, a segunda pergunta, com relação aos obstáculos. Quais obstáculos eu posso evitar? Eu mesma posso evitar, que estão no meu controle ali. Ah, eu posso evitar, por exemplo, com relação ao dinheiro, né? Trazendo aqui o exemplo, né? Eu posso fazer um controle ali no meu financeiro e já evitar possíveis dívidas desnecessárias. Eu posso cortar esse gasto daqui, posso cortar esse gasto dali, posso reduzir daqui, né? Então, você analisa o que você pode evitar dentro do seu controle. Depois, qual vai ser o plano de ação para eu evitar esses obstáculos? O que você vai fazer? Pôr isso em prática. E se são inevitáveis, como que eu posso usar os meus recursos, minhas qualidades, o que eu já tenho, o que eu já sei, para poder aproveitar esses obstáculos melhor? De uma forma a meu favor, para que eu não venha me destruir e me acabar lá na frente. Então, é sempre analisar o que está dentro da sua esfera, do seu controle, gente. Porque muito dos problemas, quando a gente trata de autossabotagem, é que a gente coloca tudo na mão dos outros, né? Acha que tudo é culpa dos outros, terceiriza tudo para os outros. E esquece que a gente tem a nossa responsabilidade, o nosso controle daquilo que a gente pode fazer. Aquilo que o outro pode fazer já é problema dele. Agora, o que você pode fazer dentro da sua realidade, aí é outra história. Então, você pode atuar em cima disso. E no caso de problemas já mais sérios com relação à saúde mental, procurar ajuda psicológica. Não pode também querer se cobrar além se o seu próprio corpo está gritando, pedindo socorro, tá, gente? Terceiro passo, terceiro segredo é a motivação. Todo mundo fala, né? Nossa, aquela frase motivacional, aquele vídeo motivacional. O problema, gente, que você viver dependendo disso é que você... Sinto muito,
mas sua vida não vai muito pra frente. Por quê, gente? Que se a gente for depender só de estar motivado para poder fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Se for analisar, gente, né? A gente nem escovaria o dente se fosse para poder pensar. A gente escova pelo prazer de estar com a boca limpa, né? E porque tem que escovar mesmo, que é a necessidade fisiológica ali do corpo, né? Mas se você for pensar em coisas boas do nosso dia a dia que a gente precisa fazer, nem sempre a gente está motivado. Mesmo que o objetivo seja bom, mesmo que a recompensa seja boa, mesmo que lá o resultado na frente seja bom, nem sempre a gente está tão motivado assim. Mas por que eu vou falar aqui da motivação? Porque eu quero que você passe a usar a motivação como uma aliada, não como a sua principal razão de existir no universo, tá? E nem também para você ficar dependendo de vídeo, de frase, de post motivacional para que você consiga fazer alguma coisa na vida. Porque o que você precisa é primeiro da ação, depois você vai ter o resultado. Com o resultado é que você vai ter o terceiro fator, que é a motivação. Então, ó, recapitulando, você tem a ação, o resultado, a motivação. Ação, resultado, motivação. Né? Dá até para fazer um trio aí, né, de letras. A ação, motivação. Perdão, ação, resultado e motivação. Arme. Essa é a sua arma que você vai usar agora, daqui pra frente, viu? A arma dos 3. Ação, resultado e motivação. Nunca é o contrário, gente. Dificilmente você vai encontrar a primeira motivação para depois você agir. Não, mas quando eu quero fazer algo legal, assim, eu fico assim empolgada e tal. Não, aí é uma coisa. Mas você tá assim todos os dias, gente? Para tudo que você tem que fazer na vida? Não tá. Para trabalhar, para poder estudar, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo outro. Nem sempre você está com todo esse gás aí. Então, como que você pode passar a ter mais momentos assim empolgantes com essa energia toda no seu dia a dia? É começar a comemorar as suas pequenas vitórias. Mas não é comemorar de qualquer jeito. Você vai comemorar de acordo com a meta que você definiu, gente. Porque senão não vai adiantar nada. Senão você também vai continuar se auto-sabotando, mas de uma forma diferente. Então, muito cuidado. Como é que funciona isso? Tem uma frase, né, na palavra que diz o seguinte, um versículo que diz assim: quem não é fiel no pouco, também não será no muito. Fernando, não entendi nada. É o seguinte, lá apesar de estar tratando às vezes mais de dinheiro, essa coisa toda, mas isso vale para tudo na nossa vida. Se você não está conseguindo, tá? Olha só. Se você não está conseguindo fazer 5 minutos de exercício no seu dia, por que você vai estabelecer que você vai fazer 1 hora por dia todos os dias da semana? Entende? Não faz sentido. Não é lógico, não é humano. Não, mas é porque eu quero me superar, porque eu sou não sei o quê. Eu sou o cara, eu sou a mulher poderosa. Não, gente, não é assim que funciona. Onde mais também que entra? Olha só. Eu vi um vídeo hoje que era o seguinte, era sobre postagem no Instagram, para quem é empreendedor aí no Instagram, principalmente, que posta na internet, que falava assim: não, no dia que eu tiver muitos seguidores, aí no dia que eu tiver muito dinheiro, aí sim eu vou investir em fazer uma arte mais bonita, em fazer live, em fazer stories mais legais, em ser mais constante. Não, gente, é tudo o contrário na nossa vida. Não é no dia que você estiver nas melhores condições é que você vai começar a comemorar as suas vitórias, não, é nas pequenas coisas, né? Hoje, se você conseguiu vencer um pequeno desafio seu, que era, por exemplo, né, a questão lá financeira. Hoje, eu tive uma grande tentação que eu podia ter gastado meu dinheiro ali facinho com uma coisa que nem ia fazer sentido para minha vida, mas eu não gastei. Comemora isso. Mas comemora como? De acordo com a meta que você definiu. Não vai comemorar comprando, então, outra coisa que também não vai fazer sentido, né? Ou que você estava querendo ali, mas que você sabe que no momento você não podia. Tá, gente? Então, não pode ser incongruente, não pode ser incoerente. É que nem dieta, né? A pessoa, não, eu consegui essa semana inteira, consegui fazer exercício todo dia, consegui fazer minha alimentação, já perdi 500 gramas, aí agora eu vou comemorar no melhor restaurante, vou me acabar com as comidas gordurosas que tem lá. Não, aí você sabotou sua dieta. Então você não pode pôr uma comemoração que vai acabar com o seu objetivo. Senão você vai continuar se auto-sabotando, mas de uma forma diferente, tá? Então comemore.
E crie gestos para você mesmo. Comemora ouvindo uma música. Comemora, de repente, se fizer sentido para você, né? Ouvir uma música. Você pode contar isso para alguém. Já é uma forma de você comemorar. Você pode, se você tem aí mídias sociais, você pode... Olha, gente, que legal, já aconteceu isso para mim. Foi maravilhoso, foi uma grande vitória. Pronto, acabou. Sabe? Não precisa de grandes coisas, não precisa gastar. Você pode, por exemplo, também, que nem eu vou falar daqui a pouco, de outras formas, né? Deixa eu ver aqui o exemplo que tem bem aqui. Por exemplo, se você, né, a questão da dieta, se comemora então, se você quer comprar alguma coisa, né? Então comemora dando uma roupa nova de exercício. É assim, gente, que funciona. Você não pode comemorar de uma forma que vai contra aquilo que você quer alcançar, porque senão não adiantou nada. Então a motivação tendo pequenos momentos de vitória e comemoração no seu dia a dia. Porque às vezes você olha para a sua vida e você se sente um fracassado, como eu comentei muito isso na última live da semana passada. Às vezes você se sente uma pessoa fracassada porque você não vê, não consegue visualizar no seu dia a dia as suas vitórias. Só de você estar aqui nessa live vendo isso aqui, você já é vitorioso, vitoriosa. Porque você podia estar comendo, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Às vezes até uma coisa que realmente você precisa fazer, né? Mas você está aqui aprendendo e tenho certeza que vai fazer sentido na sua vida se você colocar em prática pelo menos uma dessas atitudes que eu coloquei aqui para você hoje. Então você já está aí, já bateu de 10-0 na autossabotagem. Só de você estar aqui. Então já comemora isso, dá um grito de alegria, comemora, pula, dança, grita, faz alguma coisa que teu corpo demonstre para você mesmo que, uou, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu sou mais que vencedor, mais que vencedora nessa vida. Quarto ponto é a força de vontade. Você deve definir as condições para que os resultados desejados sejam inevitáveis. É a questão do ambiente, gente. Nunca se falou tanto do poder do ambiente. Antigamente, até Darwin, ele chegou a falar, né, que a genética era super importante, né, a seleção natural e tudo mais, mas teve um momento que até Darwin chegou a perceber o tanto que o ambiente influencia na genética. Nós podemos alterar a forma como os nossos genes podem se manifestar de acordo com as nossas atitudes. Então, se você quer vitorioso, vitoriosa, comenta aí. Às vezes você não acredita só comigo falando. Então, comenta aí para você acreditar mais ainda em você mesmo, que você é vitorioso, que você é vitoriosa. Até eu vou colocar, que às vezes tem hora que a gente não acredita, não. Né? A gente pensa que nossas pequenas vitórias não contam, e elas contam, gente. Não precisa você ter R$1 milhão na conta para você ser vitorioso. Você pode ter R$1 e ser tão feliz quanto, porque você sabe aproveitar os pequenos momentos da vida. Então, na força de vontade, é criar um ambiente, gente. Por quê? Muitas vezes na autossabotagem acontece o seguinte, a pessoa tá querendo começar a mudar, beleza, só que ela convive com amigos que são endividados, ou amigos que não comem do jeito que ela quer passar a comer. Ela convive com num lar onde as pessoas muitas vezes não estão nem aí para o que ela está querendo mudar, né? Estão noutra vibe ali, estão noutra realidade, estão em outro mundo, né? Então, às vezes, seu ambiente faz com que você continue do jeito que você está. Ou faça você piorar o seu comportamento, porque você está ali. Você acaba sendo influenciado por isso, direto e indiretamente. Então, você tem que passar a criar um ambiente dentro daquilo que você pode controlar, né? Claro, não vai também interferir aí na vida dos outros sem permissão, né? Para que você possa criar situações para que seja mais favorável. Se você quer uma alimentação melhor, então olha para a sua geladeira. O que tem lá na sua geladeira que pode ser tirado que não vai te levar a uma alimentação melhor, né? Olha, o Daniel disse assim, trabalho com pessoas de difícil convivência. Então, o que o Daniel pode fazer para que você mesmo seja de melhor convivência e outras pessoas possam começar a perceber isso em você e começar a se comportar parecido com você? Então, dentro da sua realidade, dentro da sua ação, o que você pode fazer, né? Então, criando um ambiente que obrigue você a executar as ações planejadas. Fernandes, pela palavra pesada. É pesada mesmo. É de uma tal forma que vai ser inevitável.
Se você coloca maçã no lugar de chocolate na sua geladeira, vai ser inevitável você olhar para ela e comer, porque não vai ter outra opção, gente. Se você precisa fazer exercício e deixou o tênis do lado da cama, junto com a roupa, já separado, né? Tempos antes de fazer o exercício, então vai se tornar mais fácil você realizar aquele objetivo, né? Se você quer atrair a abundância para a sua vida, né? É muito melhor você começar a falar bem do dinheiro. Ao invés de ficar falando eu não tenho dinheiro, não fala mais isso. Porque senão você vai atrair escassez. Começa a falar eu sou próspero, né? O dinheiro vem a mim facilmente. Olha, a psicóloga disse aqui, para mim foi um desafio por anos na minha família, porém hoje eles seguem meu exemplo. E outra coisa também, se eles não seguirem, também tá tudo bem. O importante é você consigo mesmo também, porque muitas vezes a gente acha que porque a gente está no meio dos familiares, eles têm que mudar junto com a gente. Nem sempre eles mudam. Então, quem é que tem que olhar por si mesmo? Você, né? Porque se você não se cuidar, né? Somente a alimentação e a atividade física, quem é que vai cuidar, gente? Não vai vir um outro corpo para ficar no lugar desse corpo que está aí hoje. A não ser que você mude suas atitudes, né? Então, se eles também não mudarem, tá tudo bem, segue em frente. Crie esse ambiente para que se torne mais fácil você praticar o hábito bom e não o hábito ruim. Porque muitas vezes a gente continua no hábito ruim porque é mais fácil. O ambiente favorece ele acontecer, né? Então, vai criando situações para que seja mais fácil você conseguir chegar naquele seu objetivo. Bom, vamos seguir para o quinto segredo e último, que para mim é um dos mais pesados, mais infalíveis, mais fortes, mais tops, que é o hábito, gente. A autossabotagem também é um hábito. Você aprendeu a se autossabotar, você aprendeu a ter comportamentos que te distanciam dos seus objetivos. Infelizmente, a gente aprende isso. E o nosso cérebro, ele gosta disso, por quê? Muitas vezes. Gosta como assim? Porque ele precisa economizar energia, gente. Então, ele vai sempre trilhar nos caminhos que ele já conhece. Se para você, vou falar de mim, né? Se, no meu caso, era anos e anos e anos que eu terminava de comer, já bebia água. Era o meu hábito. Era comum para mim, era normal para mim, né? Mesmo que eu já tivesse visto notícia, tivesse visto um monte de coisa, médico falando, eu continuava, seguia em frente, sabe? Eu não imaginava que depois lá na frente eu ia ter um resultado ruim disso, né? Além de outros hábitos ruins juntos, né? Não era só isso, tá, gente? Então, assim, o hábito nada mais é do que uma rotina de comportamento que a gente realiza repetidamente. O teu cérebro vai trilhando aquele caminho e toda vez que surge um determinado gatilho, uma determinada situação, ele vai tender a ter a mesma atitude, o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se toda vez que tava sol, começou a chover, você tinha que ir para algum lugar e você, nossa, ai, por que tá chovendo? Ai, que raiva porque tá chovendo. Começar a reclamar? Toda vez que chover, você vai reclamar. É assim que funciona, porque o seu cérebro, ele funciona dentro daquilo que ele já conhece. Por isso que é tão difícil mudar, gente. Por isso que é tão difícil a gente parar de se auto-sabotar. Porque o nosso cérebro, ele cria essas conexões e ele vai trilhando essa mesma rua, esse mesmo caminho. Já está esburacado, já está cheio de dificuldade, já está quase intrafegável já para ele. Os neurônios já estão assim já. Mas aquelas sinapses, aquelas ligações entre os neurônios estão tão ligadinhas, tão bem feitinhas, que é muito mais fácil para ele passar por ali. Mesmo sendo ruim para você. Mesmo seu cérebro sabendo que aquilo ali lá na frente vai te trazer um resultado ruim. Infelizmente. Fernanda, então agora o que eu faço, né? Então, você tem que saber se um hábito é bom ou se ele é ruim. Só que isso é muito difícil. Porque a partir do momento que o hábito se torna automático na nossa vida, ele se torna inconsciente. A gente passa a não perceber mais. É que nem escovar os dentes, né? Depois você se torna adulto, né? Geralmente, né? Sua mãe não vai precisar mais pedir para você ou mandar você lá escovar. Então se torna tão automático que você faz. Pronto. Que nem a chuva veio e você reclama. Ah, tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Aí já começa a reclamar. Já se tornou automático. Aí você começa a reclamar. Nossa, já tem que ir para esse trabalho. Nossa, de novo segunda-feira, né? Nossa, de novo isso. Ah, não sei o quê. Reclamação, reclamação, reclamação. Autossabotagem dali, daqui, da cá. Então se torna costumeiro para você. E se torna inconsciente.
E normalmente a gente às vezes nem tem noção do tanto que aquele hábito é ruim para nossa vida. Às vezes a gente só tem noção no ponto que já chega assim no caos total, né? Porque o nosso cérebro continua a praticar. Porque mesmo ele tendo esse efeito negativo, gente, no fundo tem um efeitozinho positivo. Só que é um positivo, um falso positivo, vamos falar assim, tá? Porque é um positivo que não é tão legal assim. Por exemplo, que nem o hábito de roer unhas, né? É um hábito que eu ainda luto com ele, né? Que é questão muitas vezes de estar ansioso ou de sai aquele pedacinho e você continua, né? É um hábito que ainda que eu luto, na questão da autossabotagem. Mas o que faz quando a pessoa rói unha, principalmente quando ela tá com ansiedade? Traz alívio para ela. Alívio. Então, alívio é uma sensação boa. O roer unhas é algo ruim. Então, você tá fazendo algo ruim para ter uma sensação boa. Então, seu cérebro, ele não associa isso de certa forma. Ele associa, ela tem alívio. Vamos roer. É isso que teu cérebro associa. Então, o que você precisa fazer para mudar, por exemplo, se fosse esse hábito, né, ou qualquer outro hábito? Você precisa também estar sempre lembrando que o hábito, para existir, ele precisa de 3 fatores, que é o que eu chamo de GCR. Todo hábito tem GCR. O que é GCR? Gatilho, comportamento e recompensa. Todo hábito, para ele existir, ele precisa desses 3 fatores. Gatilho, comportamento e recompensa. Se ele não tiver esses 3, ele não vai persistir. Ele sempre precisa dos 3. Então, aqueles que apenas focam na mudança de comportamento sem conhecer o gatilho, qual a situação que faz você ter aquele comportamento, você vai acabar falhando em todas as suas tentativas. Porque você precisa entender. Então, fica de tarefa de casa para você trazer consciência. É isso aqui, ó. Escrever seus gatilhos de autossabotagem. Quais são as situações em que você percebe, tá? Em que você tem um comportamento que você não gostaria de ter, que depois você fica, nossa, eu não devia ter feito dessa forma, né? Ou às vezes você nem nota, mas que agora você vai passar a prestar mais atenção em você. Esse é um exercício fantástico para ser feito todos os dias, gente. Não só escrever, mas você notar, né? Tipo, o reclamar, né, por exemplo, que é o clássico aí, que acontece muito na segunda-feira, principalmente. Então, segunda-feira, aí você já acordou o dia já estressado, agoniado, atrasado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você já reclama. Tá, mas o que me fez eu reclamar de fato? O que me fez eu levar a ter esse comportamento, essa atitude, a falar isso, a agir dessa forma, né? De nada, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Na próxima, eu espero estar aí junto também com você. Bom, então o que te levou? Anota. Não, é porque dia de segunda-feira eu tenho que acordar cedo e geralmente na noite anterior eu não dormi bem. É porque eu vou para um trabalho que eu não gosto de ir. Não, é porque eu não deixo minhas coisas arrumadas antes e aí eu acabo saindo atrasado, acabo pegando trânsito, acaba alguém me fechando lá. Então você tem que passar a notar que um comportamento vai levando a uma série de outros, gente. Não é só a reclamação. Muito obrigada. Não é só a reclamação, é uma série de fatores. Que um vai puxando o outro, quando você pensa que não, você está todo enrolado, né? Então, pensa no seguinte. Escreve, põe na papel mesmo, põe na caneta. Coloca lá em que situações eu me auto-saboto, eu tenho comportamentos que eu não deveria ter. Escreve, anota isso de verdade. Fernanda, se eu não tenho como anotar no momento, pega teu bloco de notas do celular, coloca ali, faz um grupo com você mesmo no WhatsApp, eu pego o bloco de notas ali, anota rapidinho. Ou então no fim do dia, antes de deitar na cama. Nossa, hoje de manhã aconteceu uma situação que não precisava ter acontecido. Nossa, eu me auto-sabotei ali naquele momento. Eu falei isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. Nossa, mas o que me levou até aquele comportamento? Não se culpa. Pergunte-se por quê, tá? É diferente quando você faz essa troca. E o segundo ponto nisso aqui, do gatilho, que é só o fato de você anotar, gente, isso já é poderosíssimo, porque isso já te deixa consciente das suas ações e enfraquece o hábito indesejado. Sabe por quê? Porque na próxima vez que a situação semelhante
que te faz ter aquele comportamento surgir, você vai estar mais atento, você vai estar mais esperto. Você vai olhar, opa, peraí, eu posso agir de uma forma diferente, eu vou agir de outra forma agora. Eu não vou agir daquela mesma forma que eu fiz aquele dia. Vou fazer de outro jeito aqui, vamos ver se vai dar certo dessa vez. E assim você vai seguindo. É a todo momento você olhando como que você mesmo está agindo, você se auto-observando. E o mais interessante, gente, é que você vai tirar esse hábito do automático. Quando você tira esse hábito do automático, você tem uma coisa que é incrível. Uma coisa que há muito tempo a gente às vezes não tem ou esquece de ter. Sabe o que é? É o poder de escolha. Você vai poder escolher um caminho, um comportamento diferente. Porque enquanto aquele hábito estava totalmente normal para você, totalmente automático, você nem notava mais ele, de tanto que ele estava ali fazendo parte, ao ponto de você dizer assim para os outros, não, esse é meu jeito de ser, né? Não, esse é meu jeito grossa de ser, né? Tem até um vídeo que eu vou postar, acho que eu já vou postar depois aí, que é exatamente, não, isso é porque eu sou grossa mesmo, é porque eu sou assim. Eu sou assim, não, é porque é meu signo, é porque eu sou assim. Será que você é assim mesmo? Ou será que você se tornou assim? Ou será que você aprendeu assim como uma forma de se proteger de alguma outra coisa? Tá? Porque todo comportamento de autossabotagem, no fundo, gente, é um mecanismo de sobrevivência. É uma autodefesa sua. Uma falsa proteção. E no momento que você passa a se tornar mais consciente, você passa a escolher um comportamento diferente. Por exemplo, se você está ciente do momento que você sente o desejo de se acabar ali em doces, vai ser mais fácil você adotar um comportamento diferente. Você vai, opa, peraí, agora não, agora eu posso agir de uma forma diferente. E nessa hora, você vai ter um novo repertório de comportamentos. Mas, para que isso dê certo, é necessário o seguinte, já estou ali mudando o ambiente, já sei quais são os gatilhos, já estou tendo comportamentos alternativos, só que a recompensa, gente, você tinha um hábito ruim antes, você não tinha ele à toa, ele te trazia algum conforto, ele te trazia alguma recompensa, ele te protegia de alguma forma, ele trazia alívio, ele te trazia uma carga ali de dopamina, né, de felicidade, de recompensa. No fundo, ele te fazia bem de algum jeito? No fundo, aquilo lá te dava uma sensação de prazer? Te dava alguma sensação de alegria, de euforia? Te dava uma sensação de poder? O que aquilo lá te dava no fim das contas? De positivo, que te fazia tanto te agarrar naquilo. Então agora você precisa trazer uma recompensa semelhante para o seu novo comportamento. Por exemplo, se você já encontrou o seu gatilho, imagina que você quer, né? Vou falar aqui do roer as unhas, que é o que eu tenho buscado, né? Tenho já, tá bem menos do que era antes, gente, bem menos mesmo, tá? Mas ainda acontece. Por exemplo, você morde as unhas sempre que tá estressado, ou sempre que tá nervoso, ou chateado, então esse já é o teu gatilho, né? O que acontece antes que esse mau hábito aconteça? Ah, eu tô muito agoniado, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entregar aquilo outro. Então é muito importante você identificar qual o sinal. Na hora que você vai identificar o comportamento, que é o segundo ponto, você vai para a parte que é até mais fácil, porque você vai anotar o seguinte: a primeira vez que você recorda de ter começado com esse hábito e quanto tempo que você já mantém esse hábito. Fernando, não tem a mínima noção, faz tanto tempo, mas tenta buscar lá na mente. Às vezes tem tanto tempo, mas você ainda tem lá no fundo uma memoriazinha de onde que aquilo começou, né? E o efeito e impacto que isso tem produzido em sua vida. Até que ponto isso está te prejudicando? Aqui você precisa ser específica, você precisa ser também uma pessoa honesta, porque é a melhor maneira de se lidar com maus hábitos. E o terceiro ponto, tá, se quando eu ruía a unha trazia um alívio, o que eu posso fazer que também vai me trazer alívio e que não vai ser tão prejudicial? Ah, eu posso apertar uma bolinha, aquelas bolinhas que tem umas pontinhas assim, vocês já viram, né? Posso apertar isso, vai fazer um alívio também. Eu, por exemplo, né, eu tenho lixas em cada canto aqui, né? Em cada bolsa, em cada lugar, que na hora que sai aquela pontinha que me dá aquela aflição, aquela ansiedade de querer terminar de arrancar o resto, né? Ou então quando eu tô ansioso, nervoso, já pega a lixinha ali, pronto, acabou. Dá 2 minutos ali, nem lembro mais de unha, nem lembro mais de nada, nem da ansiedade do momento. Então, cria uma outra recompensa que não seja tão prejudicial. Então, você precisa
ter dentro do seu novo hábito uma recompensa semelhante à que você tinha antes. Porque senão o hábito não vai se manter. Porque você criou um ambiente maravilhoso, né? Já tô tendo a atitude. Só que a recompensa não tem nada a ver com a recompensa que você tinha lá antes. Não vai se sustentar a longo prazo. Tá? E é aonde muita gente falha. Aonde muita gente começa bem, mas termina mal. Chega lá no fim do ano, né? Não consegue. Principalmente com relação à alimentação, a exercício, né? Que são coisas mais delicadas. Porque, gente, é muito diferente de você comer um chocolate e de você comer uma maçã. Tá? Eu sou prova viva disso, né? Hoje eu mesmo, no meu serviço, eu levei uma maçã no lugar de levar a bolacha que eu sempre levo. Porque nem sempre dá de fazer um bolo, alguma coisa. E aí, é muito diferente. Seu organismo vai rejeitar no começo. Mas conforme você vai passando o tempo e vai vendo os resultados positivos daquilo, é completamente diferente. Então, você não precisa também reduzir drasticamente. Então, o que eu fiz? Por exemplo, eu como iogurte com a banana para poder substituir um outro doce mais prejudicial, para substituir a balinha, para poder substituir o chiclete, sabe? Claro que no fundo a recompensa não é tão gostosa quanto, porque aquilo lá tá industrializado, tá adocicado, tá tudo mais, né? Mas é semelhante, entende? No fundo, comi meu doce já do dia, entende? Então você vai procurando recompensas, formas ali de você driblar a si mesmo, a sua própria autossabotagem. Fernanda, você disse que era da autossabotagem à liberdade, certo? Certo. Então, significa que agora que eu fizer tudo isso aí que você me disse, tenho consciência, fiz a lista de todas as situações em que os gatilhos aparecem, comecei a ter comportamento diferente, coloquei uma recompensa semelhante, significa que eu nunca mais vou me autossabotar? Não, não é isso não. Eu não posso dizer aqui mentir para você. Você sempre vai achar um meio de se autossabotar. Só que a diferença de hoje para frente é que agora você tem consciência maior. Antes você não tinha tanto. E quando você tem uma consciência maior, você tem agora estratégias que antes você não tinha. Então agora, o que vai mudar que vai te fazer mais livre, uma pessoa mais liberta daqui para frente da autossabotagem? É que você vai saber como agir quando ela aparecer. Antes você simplesmente reagia, ia no automático, nas coisas ali ruins da sua vida, nos atos ruins. Agora não. Agora você, peraí, o que eu posso fazer aqui agora diferente? Por que eu agi assim? Por que eu não agi assado? O que me levou a esse comportamento? E assim vai indo. Você vai, despertar. Você vai estar muito mais presente para aquilo que te faz mal e para aquilo que você pode fazer para te levar onde você quer chegar. Essa é a diferença. Essa que é a liberdade que eu quero que você tenha daqui para frente na sua vida, tá? E assim sua autoestima ir lá para cima. E assim você conseguir chegar onde você quer chegar todos os dias da sua vida, não só no dia 31 de dezembro de 2022. Nessa noite era essa mensagem que eu queria deixar para você. Se fez sentido para você, comenta depois, tá? Eu vou deixar ela salva, porque essas lives que eu tô fazendo, como fazia tempo que eu não tava seguindo, então eu tô deixando salva, porque eu acredito que pode ajudar outras pessoas que não puderam assistir agora. Manda depois também para um amigo, para uma amiga, tá? Faça a corrente do bem. E também seja uma pessoa mais grata, porque o objetivo não é reclamar menos, o objetivo é agradecer mais. Quero que você tenha uma ótima noite, uma ótima semana e seja a sua melhor versão todos os dias. Vou finalizar.